Então, o que eu estou buscando com essa questão da gente trabalhar os elementos de coesão? A gente precisa entender como é que funciona a construção do texto, no sentido de amarrar as ideias dentro do texto, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque quando a gente está fazendo uma redação a nível de concurso, qualquer que seja o concurso, né? Que seja vestibular, que seja militar, que seja de qualquer nível, quando a gente fala de concurso, a gente precisa estar atento a essa questão de organizar o texto para que ele seja entendido. Então, por exemplo, a gente não pode pegar e colocar, né, um texto, a gente não pode pegar e colocar o nosso texto igual a gente escrevia na escola, né? Então, a gente não pode fazer assim, é, o aborto é tabu no Brasil, ponto. As pessoas precisam ler mais sobre o assunto, ponto. As escolas precisam falar, ponto. Não, não dá, né? A gente não pode fazer essas construções. E aí, ao longo da nossa formação, a gente vai tendo umas noções de conectivos, né? Principalmente ali quando a gente está no sétimo, para o oitavo ano e para o nono, que a gente começa a ver as conjunções coordenadas, subordinadas, né? E a gente também aprende os elementos de coesão, né? Que são aquelas frasezinhas, aquelas 3 ou 4 palavras, né? Que a gente coloca, por exemplo, em primeiro lugar, né? E aí a gente vai construindo as ideias de organização dentro de um texto, né? Sempre partindo também do pressuposto que a gente precisa muito bem saber o que a gente quer passar, tá? A gente precisa saber o que a gente quer passar, como a gente quer passar, para que o texto fique claro. Então, por exemplo, é importante também saber como que funcionam os conectivos. Então, se eu quero passar uma ideia de adição, eu tenho que usar conectivos, conjunções aditivas, né? Se eu quero usar uma ideia de conclusão, eu quero finalizar um assunto numa parte do texto, eu tenho que usar um elemento conectivo que indique conclusão, né? A gente não pode mesclar. Esse, inclusive, foi um assunto de outras aulas que nós tivemos, né? Aqui, que a gente estava falando de coesão, de coerência, né? Que eu estava mostrando aquele quadrinho para vocês de conjunções. Então, a gente realmente tem que prestar atenção nesses pontos, porque é muito importante para organização e para compreensão do texto, né? A gente tem que partir do pressuposto que o nosso texto é para um leitor universal, ou seja, qualquer pessoa que leia em língua portuguesa brasileira tem que ser capaz de identificar o que está sendo, né, passado ali naquele texto, tá? De uma forma bem concisa, bem clara. E quando ele está lendo o texto, ele tem que entender quando é que você está somando, quando é que você está opondo ideias, quando é que você está concluindo, ou quando você está explicando, ou quando você está indicando uma causa e consequência. Essa parte tem que ficar também bem clara ali naquele posicionamento dentro do texto. E o que ajuda a gente a fazer isso, né? A organizar as ideias? É justamente os elementos, né, de coesão que a gente usa, os conectivos, as conjunções também, tá? Então, a ideia dessa aula de hoje, eu vou começar a compartilhar com vocês o material, é a gente entender como que funcionam esses elementos de coesão, né? Então, a dica de hoje que eu dou para vocês é: estudem as conjunções, né? Vocês precisam saber usar as conjunções. Por que eu estou dizendo isso? Eu percebo muito no modo de falar que as pessoas, no geral, elas têm dificuldade de saber quando usar as conjunções. Então, às vezes, a pessoa fala, e aí você fica assim, ué, mas ela não gostou disso, ela gostou, não entendi, ela, sabe? Tem uma expressão que o pessoal usa muito, muito também, né, que não se usa. A pessoa está falando sobre algum assunto e ela fala assim, mas isso aí é tanto quanto. Tanto quanto não é uma expressão que se usa. Por quê? Tanto quanto que. Você tem que ter o complemento, né? É igual, por exemplo, quando eu pego uma redação para corrigir, aí o aluno coloca lá no meio do parágrafo dele, né, alguma informação e ele bota assim, não só isso, aí ele explica um monte de coisa, mas ele não bota depois como também, ou mais também, ele não faz esse complemento, né? Então, a gente também tem que ter atenção com esses pontos que é importante. Então, assim, a gente já está vindo num processo, né, de pensar a redação, de construir, de entender como funciona a organização das ideias. A gente passou pelo tópico frasal, né, que é para entender como que se forma a parte mais importante de cada elemento do texto. Depois, a gente pegou e teve aquela aula do passo a passo, né, com as perguntinhas, que a gente foi vendo como que se constrói as ideias dentro de um texto. E agora a gente vai começar a entrar na parte
de podar, ou seja, de tentar, digamos assim, consertar alguns elementos, né, principalmente gramaticais, que atuam diretamente na inteligibilidade do texto, certo? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quem estava nas aulas, quem assistiu às aulas, percebeu. A gente tem lá a coesão e a coerência, certo? E aí, o que eu expliquei para vocês? Que a coerência, né, é a organização da sua ideia, certo? E a coesão é a representação escrita, é a representação gramatical. Então, é por isso que a gente fala que está sempre de mãos dadas, né? Vocês podem perceber que quando vocês são avaliados, quando tem avaliação dentro do Enem, a nota de coesão e coerência sempre está ali no mesmo nível, né? Dificilmente elas são diferentes, porque uma coisa está ligada à outra, né? Então a gente precisa realmente organizar isso. Além disso, né? Os elementos coesivos eles vão direcionar também muitas vezes a organização da nossa argumentação, né? Então, dependendo dos elementos coesivos que você use, você pode reforçar aquilo que você está criticando, né? Ou então você pode tratar de uma forma mais amena, né? Então, vai depender sempre dessas formas. Então, a ideia é que eu vou mostrar para vocês modelos, né, de redação com os conectivos, e depois a gente vai trabalhar cada um passo a passo para a gente tentar entender, né? Então, vou botar aqui agora para apresentar para vocês um modelo de uma redação que tem os conectivos destacados, tá? E aí, em cima disso, vocês me falem Clara, não deixa a água ir para fora. o que vocês vão identificando. Deixa eu abrir aqui. Ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Sim. Perfeito, então. Então, vamos lá, né? A redação aí de uma menina chamada Carolina Mendes Pereira. Então, vamos lá. A gente tem aí, em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, vamos lá. Até aí, ela tem o quê? Em sua canção, certo? Sua canção, ela vai apresentar qual é a canção, sim? Então, aí a gente já tem um primeiro elemento de conectivo, de coesão de ideias, em sua canção, mas logo depois ela apresenta a canção, certo? No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados a uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar crítico de enfrentamento. Então, vamos lá, vamos analisar esse primeiro parágrafo aí. O que vocês podem me dizer desse primeiro parágrafo? Cri, cri, cri. Lindo é ótimo, Vitória. É lindo, mas o que vocês podem me dizer dos elementos coesivos? Nada? Na dica de nada? Eu acho que ajudou a conectar as informações. E de que forma? Vamos explorar? A gente tem que explorar aí o que está sendo dito no texto, certo? Então, vamos lá. Na primeira parte lá, né? Ela pega e já usa uma estratégia para não ficar repetindo, né? Algum elemento. Sua é um indicativo de posse, né? Então, em sua canção, né? Ela já estreitou, porque olha só.
ela poderia colocar canção pela internet que pertence ao cantor brasileiro Gilberto Gil? Não, então em sua canção pela internet, né? Então ela já especificou dessa forma. Aí vamos lá. Para seus usuários, tá. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos, no entanto, dá uma ideia de quê? Eu estou dando uma informação e agora eu vou fazer o quê? Eu vou me opor, certo? No entanto, entra lá com porém, contudo, todavia, sim? Então, quer dizer que ela vai trazer uma informação oposta, ela vai se opor a essa primeira ideia que ela deu. Então, qual foi a primeira ideia que ela deu? Né? Que nessa música, né, ele fala sobre todas as informações, as plataformas, os usuários, ele diz como que a internet é boa, tudo que ela traz de bom pra gente, né? Todas as facilidades que a gente tem. Né? Então, essa primeira parte do texto, a primeira frase, ela está querendo dizer que, olha, a internet traz isso e isso, está numa música do Gilberto Gil, que é um cara super conhecido no território brasileiro, né, na MPB, para pão duro. No entanto, ou seja, mas a gente tem que relevar alguma coisa. Então, em vez de ela escrever, mas precisamos relevar outros elementos, não. A gente tem uma expressão, uma conjunção que a gente usa em língua portuguesa que pode indicar oposição, que no caso aqui, no entanto. Vocês estão conseguindo perceber? Sim, não, talvez. Essa aula vai se estender um pouco, a gente vai continuar ela 3h30, depois vai continuar ela, porque ainda tem o material que eu fiz no PowerPoint, mas a ideia aqui é a gente começar a entender como ligar as ideias. O que vocês me dizem? Estão conseguindo? Não estão? Falem para mim. Vitória, Camila, Bruna, Giovanni, Levi, alguém? Ok. Vocês estão tudo bem até agora, então. Então, vocês estão conseguindo organizar. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando. E aí ela continua. Então, quer dizer que agora ela vai trazer uma oposição a essa primeira ideia proposta pela música do Gilberto Gil. Então, vamos lá. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância que ocorre onde? Onde está escrito abundância? Essa é o elemento anafórico, que a gente já aprendeu. O que é uma anáfora? É quando eu retomo um elemento, né, que eu já falei. Então, eu falo e depois eu retomo ele novamente, certo? De alguma forma. Então, ele é um elemento anafórico, e a gente aprendeu também que, além de anafórico, ele é um elemento endofórico. O que é endofórico? Ele está dentro do texto. Então, essa abundância vem sendo restringida, essa está fazendo referência ao que dentro do texto que já foi falado anteriormente? Digam aí para mim. Empresas de aplicativos e redes sociais. Oi? Empresas de aplicativos e redes sociais. Mais ou menos, né? Tá falando sobre o quê? Lá no final da primeira frase, a quantidade de informações disponibilizadas, né? Então, essa abundância, porque lá ele fala da quantidade, né? Ou seja, que é grande. Sim? Então, tá retomando. Então, vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais, né? Então, esse cada vez mais está dando uma ideia de quê? Tá dando uma ideia de ênfase, de quantidade, certo? De intensidade. Então, vai tendo uma subida gradual, né? De alguma problemática ou então de algum ponto que ela vai trabalhar ali, tá? Direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários, né? Ponto. Beleza, aí ela deu uma informação do que ela está se contrapondo
a ideia lá que o Gilberto Gil passa naquela música, né? E ela está dizendo o que seria o problema. Então, de uma forma geral. Aí agora ela vai fazer o quê? Desse modo, ou seja, depois disso que eu falei, lá de no entanto até usuários, eu vou, né, finalizar. Então, desse modo, né, dessa forma, dessa maneira, o que a gente pode perceber, né? Que tal manipulação, esse tal está retomando toda a ideia do que ela explicou aqui no parágrafo do meio, né? Manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento, né? Então, dessa forma, resumindo o que eu disse, olha, a manipulação é um problema, né? Porque você tem um processo, né, de manipulação do comportamento e a gente precisa realmente enfrentar esse tipo de problemática, tá? Então, o que acontece também? Vocês vão perceber que ao longo do texto, se eu não estou enganada, ela não repete nenhum elemento coesivo, né? Isso é possível, não necessariamente você tem que ficar repetindo elemento coesivo. É por isso que eu dou lá aquele quadrinho, que é para vocês fixarem, para não ficar repetindo, certo? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, ok? Tá tudo bem para vocês até aqui? Do que está retomando o quê? Do que está apresentando o quê? Qual é a ideia que mostra o quê? Professora, esse desse modo pode ser sendo assim? Pode sim, sem problema. Assim sendo assim, desta forma, deste jeito, né? Destarte. Só que aí, quando vem essas paradas de destarte outro sim, a gente vai conversar sobre isso também. Mas, de uma forma geral, o que eu falo sempre para os alunos? Evitem usar esses tipos de elementos coesivos, né, de conectivos, que caíram em desuso, né? Destart, outro sim, é algo que você usava até o final do século XIX e início do século XX. A gente até costuma brincar na faculdade de letras que isso acabou com Machado de Assis, né? Só que aí o pessoal quer enfeitar o pavão, colocar na redação. Aí o que acontece? Lá na redação a gente tem uma competência que ela dá conta da estilística, né? E a estilística dá conta da organização do seu texto. Isso tem em todos os concursos, tá? Dá conta da organização do seu texto, dá conta dos elementos, dos tipos de palavras que você usa, das regras que você usa, tudo isso. E aí, dentro da estilística, você também tem uma pontuação que fala sobre adequação lexical, né? Lembra quando a gente estava vendo lá tópico frasal? Que apareceu lá um trecho que estava falando de a importância de fazer redação. Aí tinha assim, é muito legal, né? E aí a gente viu que legal é uma palavra informal que não se adequava àquela situação. É a mesma coisa em redação. A gente passa pelo mesmo processo em redação, tá? Não muda em nada. O que acontece? A gente não pode pegar coisas que estão em desuso. Vou dar um outro exemplo de como isso funciona. Uma coisa que me chamou muita atenção. O aluno, quando ele quer florear muito a redação, ele pega e já enfia uma mesóclise, né? Dar-te-ei, né? Alguma coisa. Ele enfia a mesóclise. E a mesóclise, em qualquer tipo de gramática que você pegar para ler, está escrito lá que o uso é literário. Não se usa mais no dia a dia. O uso é totalmente literário. Então, se você não é um escritor, se você não tem licença poética, por que você está usando mesóclise? E isso faz com que a gente, na hora de corrigir a redação, a gente já perceba que é aquele aluno que ficou gravando, né? Que ficou gravando estruturas de redação para poder colocar. Ele não pensou na redação, e geralmente a redação é um pouco mais presa, né? Os argumentos não se desenvolvem com tanta facilidade, a ideia não é passada com tanta clareza. Isso tudo dá para perceber da forma como o aluno escreve, sim? E eu estou falando isso, por exemplo, eu tive contato, né, com uma professora que trabalha comigo no outro curso, que ela já foi corretora da ESA, por exemplo, né? E uma das minhas melhores amigas, ela é corretora do Enem, hoje ela dá curso para professores que corrigem prova do Enem. Ela já está corrigindo prova do Enem há 8 anos. E eles passaram essa informação, e realmente é assim que funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Então, Vitória, que você perguntou, usa essas expressões, né, que são mais adequadas ao nosso tempo, sim? Elas são formais e mais adequadas ao nosso tempo. Então, dessa maneira, né, desse jeito, sendo assim, dessa forma, né? Em vista disso, por exemplo, né? Então, outras a gente vai tentar evitar, tá bom? Alguma pergunta? Alguém mais?
Não posso seguir? Perfeito, então. Vamos lá. Continuando, então. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen, alguma coisa, Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Aqui, ó, vamos fazer um parênteses. Olha só como que ela colocou a citação. Viu, Vitória, que você sempre me pergunta de citação. Você, quando está estudando, vê bastante, tá vendo? Ela colocou a citação, ela não colocou entre aspas. Então, ela entendeu o que o cara quis dizer e, em cima disso, o que, que ela vai fazer? Em cima disso, ela vai escrever com as palavras dela, tudo bem? Aquilo que o autor quis dizer. Certo? Então, não é dessa forma, tá? Não é colocando entre aspas. Então, vamos lá. No qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão capazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Então, vamos lá. Vamos começar lá do primeiro? Em primeiro lugar, o que isso expressa para vocês? O que isso indica para vocês? Quando está assim, escrito num texto. Você está lendo lá uma notícia de jornal e está escrito, em primeiro lugar. Da ideia de início? De início, não é? Isso mesmo. Então, ela vai iniciar o quê? O parágrafo da argumentação, que é um parágrafo diferente da introdução, que a gente já viu, certo? E da ideia de que ela vai fazer o quê? Depois uma outra colocação, né? Ou até mais outra, certo? Então, quer dizer que a pessoa que está lendo a redação dela já pode esperar que vai vir mais coisa. Correto? Sim. Então, vamos lá. É válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Esse está retomando o quê? Está fazendo que elemento de coesão dentro dessa redação? Ninguém? Nadinha? Então vamos lá. Eu vou então analisar isso aí para vocês. É válido reconhecido como esse panorama supracitado. O que ela supracitou aqui em cima? Supracitado é o que foi citado acima, certo? Esse panorama, ou seja, tudo isso que ela questionou aqui em cima dos algoritmos, do uso para controlar a nossa vida, não é isso? Da questão de moldar os hábitos da gente, correto? Então, esse panorama supracitado, ou seja, essa problemática que eu trabalhei, né, que eu apresentei para você na introdução, eu vou trabalhá-la agora. Então, vamos lá. É válido reconhecer como esse panorama supracitado, ou seja, quando ela falou como esse panorama supracitado, ela basicamente resumiu toda a informação que ela te deu aqui em cima da introdução, né? É capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Ponto. Então, aqui ela
errou o quê? O início do primeiro parágrafo dela, né? Que é o de introdução. Então, ela pegou e já botou dessa forma. E aí depois ela começa assim. Acerca disso, acerca do quê? Acerca significa sobre, né? O assunto. Então, acerca disso significa o quê? O que ela está retomando aí agora? Vocês conseguem analisar? Vamos dizer? Já, ele está jogando de longe, sai disparado. Ninguém? Então, vamos lá. Acerca disso, ou seja, acerca do que eu apresentei na introdução, tá? E da questão de limitar a cidadania do indivíduo, é pertinente trazer o discurso do filósofo. Então, olha, acerca disso que a gente falou aqui em cima, desse panorama, e pensando que isso pode limitar a cidadania da pessoa, né, no meio social, a gente precisa falar sobre isso. E aí ela cita, né, traz um argumento de autoridade que é o filósofo, né? Aí, beleza. Ela foi e me trouxe aqui, né? O que o filósofo disse. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Ponto. Beleza. Assim, esse assim aqui tá dando a ideia de quê? Vocês conseguem analisar lendo a redação? Alguém, gente, precisa que vocês falem, senão precisa que vocês também tentem analisar. E estaria remetendo aos argumentos anteriores? Não, Giovanni, não. Assim, de certa forma, sim. Mas esse assim aí, ele não tá funcionando, ele não funciona com esse objetivo principal. Vamos supor que de 0 a 10, 2%, né? Ele tem a ver com uma questão de retomada. Mas esse, ó, assim, sabendo que a cidadania consiste, é como se ele fosse explicar, né? Ao mesmo tempo que dá uma ideia de explicação, ele está exemplificando, na verdade, né? Para complementar a argumentação, tá? Então, olha só, assim, sabendo que a cidadania, então ele vai começar a exemplificar para o quê? Comprovar aquilo que o cara está dizendo, né? O Habermas lá está dizendo. Então, ó, assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Então, essa parte aí está fazendo o quê? Está explicando, está exemplificando tudo aquilo que eu estou falando, que é um problema, que isso vai limitar a cidadania do indivíduo, né? Que isso também comprova o cara que eu citei para comprovar a minha ideia, né? Então aí está funcionando como uma parte que está colocando a exemplificação. Aí vocês lembram que eu sempre falo para vocês que, por exemplo, vocês não precisam colocar, por exemplo, vírgula, para dar o exemplo, né? Vocês não precisam usar a palavra exemplo para dar exemplo, tá? Esse aqui é um modo de como isso ocorre. Esse é assim aí, beleza? E aí, ele finaliza essa parte do parágrafo com: logo, né? A manipulação do comportamento pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Esse logo aí, vocês identificam ele sendo o quê? No final do parágrafo. Conclusivo. Conclusivo, né? Tá dando uma ideia de conclusão, de finalização da ideia total, certo? Isso mesmo. E aí a gente pode trocar ele pelo quê? Logo, portanto. Alguém lembra de mais algum? Não? Beleza, então. Então vamos lá. Sendo assim, Sim, pode ser também, isso mesmo. Vamos lá, então.
Terceiro parágrafo aí. Em segundo lugar, aí vocês estão vendo isso aqui que ela fez, né? Vou explicar para vocês por que a redação dela não recebeu uma nota tão baixa, tá? A redação dela está bem escrita. Quando uma redação está muito bem escrita, as ideias são muito boas, são diferentes, né? Não são as habituais, a gente costuma deixar passar algumas coisas. Porque, por exemplo, numa redação dissertativa argumentativa, não é muito interessante você fazer como se você estivesse fazendo uma receita. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro. Então, em primeiro lugar, bata as claras em neve. Em segundo lugar, acrescente o açúcar peneirado, né? Não funciona muito bem. Mas aqui, né, se abriu essa exceção, a gente tem essa ressalva, porque realmente o texto dela está muito bem escrito, então isso é algo que não vai fazer diferença na hora da nota final, né? Acho que essa redação, se não me engano, não ganhou 1.000, não chegou a ganhar 1.000, né? Mas ficou ali nos 900, se eu não me engano, 900 e alguma coisa. Mas está muito bem escrita, né? Então vamos lá. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno, né? Em segundo lugar, porque ela botou lá em cima em primeiro. Rasmin, poderia mudar por alguma coisa? Poderia. Né? Lá em cima você começou. Em primeiro lugar, esse outro. E aí, o segundo parágrafo, você podia começar com... Além disso, né? Ou seja, além disso, isso que eu falei acima, a gente tem outro ponto, tá? Vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque isso está retomando o quê? O controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno, certo? É uma anáfora endofórica. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista, né, Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, esse sendo assim já está introduzindo o quê? O que vocês acham? Um novo pensamento. Um novo pensamento? Não está funcionando igual esse assim, não? Que vai exemplificar, vai explicar? Também. Vamos dar uma lida no resto da frase para a gente identificar se é isso? Sendo assim, ou seja, sendo assim é como se você, depois disso que eu falei, sendo assim, né, relevando isso que eu falei até agora, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Então, aí o que ela deu? Ela exemplificou dizendo como isso está funcionando, certo? Dentro desse elemento. Ficou bem clara essa ideia? Estão conseguindo perceber os pontos que eu estou falando? Sim. Tá tudo bem então, Giovanni? O resto da galera que tá aí, que eu não tô conseguindo ver, que eu tô com a tela aqui, com esse negócio aberto, né? Tá, perfeito. Alguma pergunta que tá aqui? Quer perguntar se pode trocar por alguma coisa? Vocês estão percebendo como é difícil a gente montar? Porque além de vocês pensarem nas ideias, olha só o que você tinha que pensar na hora de construir a coesão do texto. Olha quanta coisa você tem que lembrar para poder passar a ideia que você precisa, né? E olha só, fala, meu amor. Pode ser logo assim? Hã? Logo assim? Sem Não, ser logo assim não. logo assim. Logo é um conectivo que se usa sozinho. Tá? Não tem como botar logo assim, não. Vamos lá. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados ao gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que o sujeito poderia assumir. Por fim, está assumindo a ideia de conclusão de novo, né? Então, olha só que interessante. Vou botar esses 2 parágrafos em evidência aqui para vocês darem uma olhada comigo. Olha só como vem a estrutura. No início do parágrafo de desenvolvimento, você tem que colocar um conectivo, certo? Para ligar a ideia que você finalizou aqui em cima à de baixo. Então, é em primeiro lugar. No segundo parágrafo, a gente também precisa começar com o elemento coesivo, certo?
Aqui a gente começou com o ensino em algum lugar, mas poderia ser, por exemplo, além disso, tá? Aí vamos lá. Depois a gente tem que o quê? Retomar a ideia que a gente está falando de alguma forma, né? Porque a nossa construção de texto é uma eterna retomada. Vamos lembrar lá da construção base do texto? Na introdução, você apresenta o tema, né? A problemática, faz um contexto histórico e a tese, se você quiser. No primeiro parágrafo, você vai trabalhar o quê? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai trabalhar um dos elementos que você citou lá na introdução, do tema que você citou na introdução. Então, você tem que fazer elementos, retomadas anafóricas, sim? Então, o esse aqui está retomando o quê? Olha, esse panorama supracitado, ele retomou a ideia lá do meu primeiro parágrafo, certo? E aí, olha aqui embaixo, isso porque isso não está retomando a ideia que eu já estou colocando aqui, ó, antes, vai de encontro à concepção do indivíduo no pós-moderno? Não está pegando essa parte? O controle de dados pela internet vai de encontro, mas que também tem a ver com o que eu comecei a falar desde lá do início do texto lá em cima. Então, vai sendo remendada essa ideia, tá? Aí aqui, ó, o sendo assim e o assim. Os dois estão funcionando como elementos de exemplificação, de explicação sobre algo que eu falei anteriormente, né? E no final, eu estou finalizando a ideia do meu parágrafo. Então, eu uso elementos conclusivos, certo? Então, quando a gente fala assim, tem uma estrutura do texto, isso não quer dizer que tem uma coisa marcada de que, sempre vou começar com no entanto, sempre vou começar com além disso. Não. O que você tem marcado é o seguinte, você precisa apresentar o seu argumento, você precisa explicar o seu argumento, tudo bem? E depois você precisa dizer por que isso é ruim, por que não é, para finalizar a sua ideia. Então, você tem uma estrutura de organização das ideias dentro dos parágrafos, que foi o que eu já passei para vocês, porque vocês têm que, né, seguir o conteúdo que tem que ter ali dentro, tá? Mas não é uma coisa que fica amarrada, tudo bem? Não é uma coisa que eu sempre tenho que usar esse, eu sempre tenho que usar aquele. Não necessariamente, tá? Você pode ir mudando também. Até aqui, vivos, respirando com a ajuda de aparelhos, como estamos? Vivo. Vivo. O resto da galera, coma absoluta. Vamos lá. Último parágrafo. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital, né? Então vamos lá, pela educação digital. E emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo contando com a capacitação prévia dos professores acerca de novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais da área, tarará, tarará. Perfeito. Portanto, remete vocês ao quê? Conclusão. Conclusão. Muito bem, né? Para tanto, vocês já ouviram essa expressão? Para tanto? A gente usa de uma forma bem mais formal, né? Geralmente vocês vão ver isso quando vocês entrarem na faculdade, né? Ou então tiverem contato com a galera do meio acadêmico, isso aí são expressões que a gente usa isso por um Professor, eu não tô te ouvindo direito. Eu vou sair daqui e depois eu volto.
na folha esquerda. Professor, seu áudio está travando. Tá travando? Vê se melhorou agora. Melhorou. Ah, perfeito. Uma vez que que Uma ideia de explicação, assim, mas ação é uma fundamental. Uma vez que, né, as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das tecnologias. Então, isso uma vez que, estou dando uma explicação, mas também estou encerrando essa parte de explicar como que isso ia ser trabalhado, né? Então, ó, a gente pode fazer isso sim, porque as crianças, desde muito pequenas, hoje já estão usando, né, tecnologia. E aí, depois ela continua de maneira lúdica e adepta à faixa etária, né, contando com a capacitação prévia dos professores acerca de novos meios comunicativos. Por meio também de palestras, ou seja, por meio usando algum outro tipo de instrumento, certo? Algum outro elemento auxiliar. Eu estou falando, por meio disso, ou seja, usando isso, com o auxílio disso, também, tarará, tarará, tarará. Perfeito? Então, assim, eu acredito que, tirando o para tanto, eu acho, né? O para tanto, que não é tão habitual, que a gente usa, portanto, então, assim, para que isso aconteça, é necessário que, né? A gente usa mais essa expressão. Eu acredito que, tirando o para tanto, todos esses conectivos aqui vocês já leram uma vez na vida, ou já viram. Vocês estão estudando. Vocês concordam comigo? Sim. sim. Perfeito? Então, a ideia é a seguinte, né? A gente agora nessa aula, a gente analisou uma redação usando esses conectivos. Na próxima aula de 3h30, a minha ideia é o seguinte, a minha ideia não, eu já estou com o material pronto, a gente vai trabalhar com os elementos coesivos no PowerPoint. O que eu fiz aqui, né? Eu montei uma aula no PowerPoint com modelos, né, de elementos coesivos, vou explicar como é que eles funcionam, e também tem outros modelos de redação com conectivos destacados para que a gente possa trabalhar e entender. Então, aqui eu não vou trabalhar só as conjunções, eu também vou trabalhar como que essas conjunções funcionam, né? Quais são os exemplos que elas podem trazer para a gente poder depois trazer para a redação. Também vou trabalhar aquelas frasezinhas, né? Em primeiro lugar, constantemente, às vezes, assim que, como que a gente pode usar? Quais são os valores que elas podem ter, né? A gente vai falar sobre esse uso, né? E depois, claro, o material vai ficar disponível para vocês poderem estudar. Para a gente poder entender o que que eu posso, o que que eu não posso, onde que eu posso colocar e onde que eu não posso colocar. Tá certo? Perfeito. Alguma pergunta? Não? Tudo ok. Tudo ok? Tudo ok Beleza, gente. também. Então, perfeito. Então, vejo vocês na aula de 3h30, tá? Tá bom, professora. Beijo. Tá, um beijo, meus queridos. Beijo, Obrigado pela presença. professora. Bem, professor, até mais tarde. Até mais tarde, queridos.